Se você sonha em aprender francês de maneira imersiva, tendo uma das experiências mais gratificantes, mais incríveis que você pode ter na sua vida, fica comigo até o final, que hoje eu vou falar com você sobre intercâmbio para aprender francês. E hoje eu quero trazer para você aqui alguns lugares interessantes para você fazer o seu primeiro intercâmbio em francês. Então eu vou trazer aqui dados, eu vou trazer países, regiões que falam francês. Quando a gente fala do universo francófono, tem muitos países que apenas uma região fala francês ou um determinado estado, um lugar específico fala o idioma francês, e a gente vai trazer isso no vídeo de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês vários dados, questões de segurança, questões de custo de vida, entre outros fatores. Então o vídeo de hoje está muito completo. Então bora lá pro vídeo, bora falar aqui sobre os lugares que eu considero melhores opções para você ter o seu primeiro intercâmbio em francês. E destino de número 1 é o Quebec, no Canadá. Galera, o Quebec é uma província no Canadá, ela fica mais ou menos ali na região leste do país, ali a leste da Baía de Hudson e também a norte das maiores cidades do país, que são a capital Ottawa e também a cidade de Toronto. É uma região bem grande e é uma região que tem essa característica única, que enquanto o resto do Canadá vai falar inglês, o Quebec, através da colonização francesa, por conta da colonização francesa, eles têm o francês como língua oficial e como língua materna. E o Quebec é um destino fantástico para você treinar o seu francês e também emergir em uma cultura completamente diferente aqui do Brasil. E sabe uma curiosidade interessante sobre o Quebec? É que eles também têm um carnaval lá. Assim como no Brasil, lá no Quebec existe o famoso carnaval de inverno do Quebec. E ele não tem muito a ver com o carnaval brasileiro, tá? Ele segue mais aqui as tradições de carnaval da Europa e também da América do Norte. E ele tem uma cerimônia de abertura que acontece no Palácio do Gelo e tem uma cerimônia de encerramento que conta com várias luzes, com vários enfeites, várias coisas e atividades relacionadas a inverno, como por exemplo esculturas de gelo e também outras atividades de esportes, coisas do tipo. É um festival único, uma coisa muito diferente para nós brasileiros e que é parte da cultura quebecois. E outro aspecto aqui meio polêmico do Quebec é a famosa lei Bill 96. Essa lei, ela exige que os imigrantes dentro do Quebec, eles dominem a língua francesa para terem acesso aos serviços públicos do governo. Isso acontece por conta do inglês, por conta da influência do inglês, tanto do inglês canadense como o inglês dos imigrantes, o inglês geral, falado na província do Quebec. Eles têm muito fortes as raízes francesas e eles querem manter o idioma, tanto para os nativos, para os locais, quanto para os imigrantes. Então essa lei, ela basicamente diz que para acessar os serviços públicos, os serviços do governo, você precisa ser fluente no idioma francês, estando aqui em território do Quebec. As principais cidades do Quebec são Quebec City, que é aqui uma das mais conhecidas, e também a cidade de Montreal, que vocês provavelmente conhecem também, uma das cidades mais famosas, é a maior cidade da província e muitos imigrantes vão justamente para lá. Outras cidades relevantes da província do Quebec são Laval, Gatineau e Sherbrooke. Agora falando aqui com vocês sobre custo de vida no Quebec. Como que é o custo de vida lá? Tanto no Quebec como no Canadá em geral, eles vão usar aqui o dólar canadense, e é representado aqui por esse símbolo. O dólar canadense, ele tá com uma cotação atual aqui em junho de 2025, que varia muito entre R$ 3,50 para R$ 4,00 por $1 canadense. Então, guarda essas informações, que elas vão ser muito importantes para a gente falar aqui de custo de vida na província do Quebec. Falando aqui com você sobre acomodação, se eu for pegar aqui um quarto numa boa região, uma região bacana ali do centro da cidade do Quebec, Quebec City, ele vai estar aqui mais ou menos uma média de aluguel de $1.200 canadenses. Levando aqui a cotação atual, isso ficaria em torno de mais ou menos R$ 4.800 mensais de aluguel. E eu tô falando aqui de um apartamento com um quarto, tá, galera? Falando sobre alimentação, se a gente for considerar aqui uma refeição simples no restaurante, uma média legal aqui de valores vai ser de $20 canadenses. Levando aqui mais ou menos essa cotação, isso ficaria em torno de uns R$ 80. Agora, um jantar para dois ficaria mais ou menos ali em torno de $80 canadenses, o que equivale aqui a R$ 320. Lembrando que eu tô falando aqui de um restaurante ali de uma categoria média, vamos dizer assim. Agora, falando de transporte, se eu for considerar que gastos com transporte, seja que Uber, seja táxi, seja transporte público, os meios que a gente vai usar eventualmente no dia a dia, a gente vai ter aqui uma média de gastos na província do Quebec de mais ou menos ali uns $90 canadenses, que equivale aqui a R$ 360. Lembrando, nessa cotação atual que eu trouxe para vocês. Então, trazendo aqui para vocês dados de segurança sobre o Canadá, pelo Índice Global da Paz, o Canadá aparece lá em 11º lugar, com uma pontuação de 1.448 pontos.
pontos. Lembrando que para o ranking do Índice Global da Paz, mais próximo do número 1 são os países mais seguros, enquanto mais próximo de 5 são os países mais perigosos. Então a colocação do Canadá ela está muito lá em cima aqui, considerando essa classificação do Índice Global da Paz. Só que aqui falando da província do Quebec especificamente, eu não consegui achar dados factuais mostrando aqui quais são as províncias mais seguras. Mas eu achei aqui uma pesquisa bem interessante de um portal canadense. O nome desse portal aqui é Insurance Business Mag, e ele classifica aqui das cidades mais seguras, com menos infrações dentro do Canadá. Ele coloca 3 cidades da província do Quebec como as mais seguras, sendo elas aqui o próprio Quebec, as cidades de Ottawa, que é a capital, e Gatineau, e também a cidade de Sherbrooke, que fica lá na província do Quebec. Se você quiser consultar, eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo. Tá, bora aqui então para a segunda opção, e essa opção ela fica na Europa e não é a França, eu tô falando da Suíça, tá? Mas eles falam francês na Suíça? Galera, a Suíça é um país com uma situação linguística um pouco diferente da maioria dos demais. Lá na Suíça existem 4 idiomas oficiais, que são o alemão, o próprio francês, o italiano e a língua romanche. Ali, esses 4 idiomas eles coexistem pacificamente nos diferentes cantões da Suíça. A Suíça ela é dividida em cantões que são basicamente como os estados aqui do Brasil. E o francês é falado ali na porção oeste da Suíça, nos cantões de Genebra, Vaud, Neuchâtel e Jura, ou Jura em francês. E falando aqui das principais cidades francófonas da Suíça, essas cidades elas ficam todas nessa região oeste do país, que é a região chamada de Romandie. E as principais cidades são Genebra, que é a segunda maior cidade do país, tem também a cidade de Neuchâtel, que a gente já mencionou aqui, a cidade de Friburgo, e a cidade de Lausanne, que é a sede do Comitê Olímpico Internacional. Além de também ser uma cidade universitária cheia de estudantes, um ótimo lugar para você fazer um primeiro intercâmbio. E aqui falando sobre custo de vida, a Suíça é um país caro, tá galera? É um país muito caro, é um dos países mais caros do mundo, e a gente vai ver isso agora nos valores. Os valores assustam de verdade. Quando a gente vê aqui de aluguel assim, de um apartamento simples, um apartamento de um quarto, no centro aqui das principais cidades, eles têm uma média aqui de 2.300 francos suíços. Sim, a moeda de lá é o franco suíço, que é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então, assim, 2.300 francos suíços, estaria aqui mais ou menos um franco suíço para R$7, ficaria aqui em torno de R$13.800, mais ou menos, um aluguel mensal num quarto ali no centro da cidade. Ou seja, é um valor muito elevado, principalmente para estudantes. Considerando aqui a alimentação, uma refeição simples no restaurante médio ficaria aqui em torno de 25 francos suíços, o que passando para a cotação do real ficaria aqui em torno de R$150, mais ou menos. Enquanto que um jantar para 2 no restaurante um pouquinho melhor ficaria aqui em torno de 100 francos suíços, o que é mais ou menos aqui R$600. Já falando de transporte, um passe mensal aqui de transporte público, se a gente for considerar o mês, eu tenho aqui 75 francos suíços de valor, o que é aproximadamente R$450. Então, como vocês podem ver, a Suíça é realmente um dos países mais caros aqui da lista, mas ainda assim é um país que vale muito a pena fazer se você quer ter essa experiência de um primeiro intercâmbio. Beleza, agora vamos aqui para a parte boa. Vamos falar de segurança, vamos falar de qualidade de vida. Galera, a Suíça é um dos países mais seguros do planeta e, de acordo com o Índice Global da Paz, o país fica aqui em 6º lugar entre os países mais seguros do mundo. Dentro dessa posição, eles alcançam aqui a pontuação de 1.35, então a pontuação mais próxima de 1 são os países mais seguros, né? Quanto mais próximo de 5 são os países mais perigosos. Ou seja, é um excelente lugar se você quer segurança e qualidade de vida. Então, minha segunda opção para você ter o seu intercâmbio de francês é, sem sombra de dúvidas, a Suíça. Falando aqui dessa região da Romandia, a região falante de francês do país. Beleza, então, mas você quer aprender francês e não tem condições ainda de fazer o intercâmbio. Eu entendo que fazer um intercâmbio é um investimento muito alto e muita gente ainda não tem condições de ter esse investimento, de conseguir botar em prática esse investimento. Pensando nisso, eu quero bater um papo aqui com você sobre uma outra forma bem mais acessível de você aprender francês aí do conforto da sua casa, que é através do curso Francês com o Renan Poliglota, que é o meu primeiro curso de francês, onde eu vou te levar do absoluto zero até a fluência no idioma francês. É muito importante a gente ter brasileiros para falar com brasileiros sobre francês, porque muitas vezes o estrangeiro ele não vai ter essa paciência, ele não vai ter
ter essas sacadas de como que funciona a mente brasileira, né? Como que funciona a mente em português, aprendendo o idioma francês. O idioma francês tem estruturas próprias que fazem sentido para o francês, não fazem sentido para o português. E eu pensei nisso para trazer esse curso, onde eu vou guiar vocês do absoluto zero até a fluência em francês, passando ali pelas bases do idioma, pelas expressões idiomáticas, pelas questões relacionadas à pronúncia, que são aqui a principal dificuldade dos brasileiros. A pronúncia do francês ela é muito única, ela é muito diferente da pronúncia do português. Então, nesse curso, eu vou trazer todos esses pontos elencados de uma forma cronológica para você sair falando francês, dominando as estruturas, dominando a sua pronúncia, a fonética do idioma e sendo capaz de se comunicar com confiança em qualquer lugar, com qualquer falante do francês. Então, se você se interessou, já clica aqui no link que eu estou deixando na descrição para você conhecer o curso Francês com Renan Poliglota e aprender esse idioma tão bonito, esse idioma tão necessário nos dias de hoje. E agora vamos aqui ao número 1, mas antes do número 1, eu quero fazer aqui também umas menções honrosas. Galera, tem muitos países na África falantes do francês, países bem interessantes para vocês conhecerem, como por exemplo as Ilhas Maurício, um dos países mais seguros, um dos países com maior qualidade de vida no continente africano. A gente tem outras opções legais também, como a Costa do Marfim, o Senegal e outros países, principalmente aqui da porção oeste do continente africano. A gente tem outros países que também falam francês aqui nas Américas, como por exemplo a Guiana Francesa, que não é necessariamente um país, mas que é uma opção boa, uma opção próxima do Brasil, que já faz parte da França, né? E que pode ser muito mais fácil, muito mais acessível. E a gente tem muitas outras opções, muitos outros países interessantes. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com todos os países falantes nativos do francês. Vai que você se interessa e busca aqui um país diferente para aprender o idioma. E agora, minha sugestão de número 1 é claro, galera, sem sombra de dúvidas, vai ser a França. Então a gente vai falar aqui da França agora. A França continental, berço do idioma francês, berço de muitas invenções dos nossos dias atuais, berço de muita coisa que a gente tem relacionada à política, relacionada à filosofia, relacionada às artes e à música. Então a França é um dos países mais poderosos, um dos países mais influentes do mundo. E aqui falando para vocês sobre as principais cidades do país. Obviamente a gente tem aqui Paris, a Cidade Luz, uma das cidades mais visitadas do mundo, uma das cidades mais importantes para a história mundial. A gente tem também outras cidades importantes no país, como por exemplo Toulouse, Marselha, Lyon e também Estrasburgo. Sobre a cultura francesa não preciso nem falar, é uma cultura rica, é uma cultura milenar que moldou a nossa história de várias formas, principalmente através da arte, da música e também da política. É um país que tem uma culinária única, é um país que tem um estilo arquitetônico único e é um dos países mais interessantes para você conhecer, mesmo não tendo vontade de fazer um intercâmbio. Falando aqui de custo de vida, qual que é o custo de vida médio na França? Então, galera, a gente tem aqui algumas informações interessantes sobre o custo de vida lá. A moeda que eles usam por ser parte da União Europeia é o euro. E hoje o euro está valendo mais ou menos R$ 6,44. Então, tendo essas informações aqui como base, a gente vai trazer aqui algumas outras informações relevantes sobre custo de vida lá. Sobre aluguel, a gente pegar aqui a mesma métrica de aluguel de um apartamento com um quarto na região central aqui das principais cidades, tirando como média, eles têm um valor de 1.500 euros por mês para um aluguel aqui de um apartamento, um flat simples aqui. Isso aqui ficaria mais ou menos em torno de R$ 9.660 pela cotação atual. Esses valores podem variar. Uma refeição aqui num restaurante simples, um restaurante médio, nas principais cidades, ficaria aqui em torno de 15 euros, o que equivale aqui a R$ 96. Já um jantar para dois, num restaurante bom, um restaurante médio aqui, ficaria em torno aqui de mais ou menos 60 euros, o que equivale aqui a R$ 386 de média. Já o transporte público, uma base aqui de valores mensais que você vai gastar com transporte público na França, fica aqui em torno de 75 euros, o que equivale a R$ 483 em média. Uma coisa interessante que você pode fazer aqui para deixar mais em conta o custo de acomodação na França ou nos outros países que eu citei aqui no vídeo, você pode fazer o seguinte, você vai aqui no Google e vai colocar hospedagem Paris. A gente tem aqui alguns valores, tá aqui para duas pessoas, eu vou colocar uma e eu vou colocar aqui, galera, um intervalo mensal para ter uma ideia aqui de como que é esse valor por mês. Eu vou colocar aqui com alguns meses à frente, depois do verão. Eu vou colocar em setembro, então, do dia 1º de setembro até o dia 30. Então aqui vai pegar 30 dias certinhos.
Então eu tenho aqui alguns valores bem bons, tá, galera? Eu tenho aqui alguns valores de R$ 745, R$ 1.581, eu tenho alguns valores bem mais em conta. E por que isso acontece? Porque eu tô colocando aqui um intervalo bom, então eu tenho um intervalo aqui de pelo menos 3 a 4 meses do dia de hoje para fazer esse filtro. E porque aqui ele tá pegando bastante Airbnb e outros tipos de acomodação. Então ele não entra aqui só em hotel, ele pega vários outros tipos de acomodação, o que deixa aqui o intercâmbio, o que deixa uma viagem muito mais em conta. Uma outra coisa legal que eu posso fazer é o seguinte: eu vou me afastando aqui da cidade de Paris e eu vou buscando acomodação nas cidades vizinhas. Tem aqui essa de 216, é a cidade de Chambly. Então tenho aqui lugares com diferentes valores, 710, 216, enfim. Cidade de Persan. Eu tenho aqui as duas cidades de Persan e Chambly. Elas são cidades próximas a Paris, cidades que eu consigo facilmente chegar se eu pego ali um Uber, se eu pego ali um táxi, se eu pego ali até o transporte público. Então são lugares que vale muito a pena você buscar por acomodação, lugares que estejam aqui próximos à cidade, próximos ali a uma grande capital que você vai querer ver, que você quer ir no final de semana, enfim. Fica como opção para vocês aqui investigarem melhor, fazerem uma pesquisa melhor, para vocês encontrarem aqui o lugar que mais se adeque às suas necessidades. Falando aqui com vocês sobre segurança, a França ocupa a posição 67 entre os países mais seguros do mundo. Inclusive, ela decaiu bastante nos últimos anos, galera. A França ela teve aqui dados de criminalidade que aumentaram muito nos últimos anos. Então, ainda é um país seguro, é um país bem seguro se você comparar principalmente com a realidade do Brasil, mas é um país que tem perdido muito nesse aspecto, tem se preocupado principalmente aqui com terrorismo nos últimos anos, tem questões de roubos que estão aumentando bastante, principalmente na cidade de Paris. Então, esse aviso vai mais para você que pretende ficar na cidade de Paris. É uma cidade que não é mais tão boa em termos de segurança como era há 10 anos atrás, lá em 2015, ou mais anos ainda, lá em 2010, enfim. É um lugar que você hoje precisa andar com mais atenção. Mas ainda assim, a França é um país bem seguro e principalmente se você for ficar em outras cidades aqui da região metropolitana ou essas outras grandes cidades que eu citei, que são importantes cidades da França, como Toulouse e Estrasburgo, você vai ter aqui uma experiência de segurança muito melhor do que estando em Paris e também, principalmente, estando aqui no Brasil. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pedir novamente o seu like, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante para mim que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. E se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, eu vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo diferente que eu fiz aqui no canal sobre o Chile, falando aqui sobre a cultura chilena, falando sobre a natureza chilena, sobre as cidades do Chile, sobre o espanhol chileno e outras coisas bem legais. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.